Já ouviram falar sobre Salman al-Farisi? Salman, o persa, é um exemplo da busca pela verdade. Ele é da Pérsia e, inicialmente, ele não era cristão, porém se tornou cristão. E, posteriormente, vivenciou o envio de Muhammad alayhi salatu wassalam e acreditou nele como o último dos mensageiros. Então, Salman al-Farisi é um dos companheiros de Muhammad alayhi salatu wassalam, é um dos discípulos do mensageiro de Deus alayhi salatu wassalam. E ele contava a sua história aos companheiros do profeta alayhi salatu wassalam, e o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam aconselhava Salman a contar a sua história para os seus companheiros. Na Pérsia, ele adorava o fogo, e o seu pai era o líder da aldeia dele. E quando seu pai percebeu que Salman procurava uma outra religião e passou na frente de uma igreja e viu a oração dos cristãos e gostou dessa oração e elogiou os cristãos, o pai dele amarrou ele, ou seja, algemou ele, para que ele não saísse e não tivesse acesso à igreja. E Salman, radiyallahu ta'ala anhu, pediu para esses cristãos com quem ele teve contato para que o avisassem quando viesse uma caravana da Síria, para que ele viajasse com eles e fosse para a Síria viver com os cristãos no local onde é a origem da religião cristã. Então, quando foi avisado, ele viajou até a Síria, procurou quem é a pessoa sábia com quem eu posso aprender a religião de Deus. Então ele foi dirigido até um bispo e viveu com ele, até que ele citou que esse bispo não cumpria com aquilo que ele ordenava às pessoas, e reunia doações das pessoas e entesourava para ele. Depois que esse morreu, ele começou a aprender com outro bispo e elogiou a essa pessoa. E antes dele morrer, quando ele percebeu que estava no leito da morte, então Salman disse para esse homem: eu vim até esse lugar, vim até a Síria e vim atrás de você para aprender a religião de Deus. O que você me recomenda agora que você está prestes a morrer? Então o homem disse: olha, não sei de mais ninguém que segue aquilo que nós seguimos, porque as pessoas alteraram muito e inventaram muito. Mas eu te aconselho a ir até Al-Mosul, ou seja, na região do Iraque. Lá está fulano e ele segue aquilo que eu sigo. E assim Salman, em busca da verdade, viajou agora da Síria até o Iraque. E ali aconteceu a mesma coisa. Quando o bispo com quem ele aprendia estava no leito da morte, pediu o seu conselho. Então ele aconselhou ele a viajar para outra localidade, para Nasibin. E assim, esse segundo homem que ele encontrou nessa outra cidade também, aconteceu com ele a mesma coisa. Ele pediu o conselho dele, então ele disse para ele: vá até Amuriya. São cidades distantes para as quais Salman viajava em busca da verdade. Até que na última cidade, quando o bispo com quem ele aprendia estava a morrer, ele disse para ele: não existe mais ninguém a quem eu possa te recomendar que segue a verdade que eu sigo. Porém, estamos na época do surgimento do último dos profetas, que será enviado com a religião de Abraão. Então, esse bispo cristão deu a descrição do último dos profetas para Salman. Disse para ele: será enviado com a religião de Abraão. O local de sua imigração é uma cidade que está entre dois campos de pedras negras. E também nessa cidade, entre esses dois campos, há tamareiras. E disse para ele também: bihi alamatun la takhfa,
ele tem sinais que não se escondem, sinais claros. Disse para ele aceita o presente, ele come o presente, aceita o presente que lhe é oferecido. Não aceita doação, e entre os seus ombros existe Khatamun Nubuwah, existe o selo da profecia, há uma marca da profecia. Então, depois de ouvir isso, Salman agora viveu sozinho nessa última cidade, Amuriya, e não tinha mais ninguém com quem vivia e aprendia. Então, ele esperou uma oportunidade para poder viajar até essa terra que foi descrita para ele. Depois que Salman ouve a descrição desse último bispo cristão, quando ele cita para ele qual a terra, a cidade na qual será enviado o último profeta, Salman se preocupa em ter uma oportunidade para chegar até essas terras, até uma cidade árabe, onde será enviado o último profeta. Ele agora se ocupa com o trabalho e ele junta riquezas, tem um pouco de gado e de ovelhas e procura uma oportunidade. Ele encontra então uma caravana de uma tribo árabe e combina com eles: em troca de toda essa minha riqueza, vocês me levam com vocês e me deixam na terra de vocês? Então eles aceitam e ele embarca com eles. Porém, ele é traído por essa tribo e ele é vendido como escravo. Porém, é vendido como escravo a um homem judeu. E posteriormente, esse homem vende Salman para outro judeu, e esse segundo judeu mora em Al-Madina, o local que Salman procurava. Ele mesmo relata isso e diz: quando eu observei essa segunda cidade, eu vi tudo aquilo que me foi descrito. Esse é o lugar para onde irá emigrar o último profeta. Porém, ele ainda se ocupa com o trabalho por ser um servo, um escravo, e permanece ali durante um longo período de tempo. E certo dia, ele mesmo narra que certo dia, um primo do senhor dele, um primo do dono dele, vem até ele e diz: قاتل الله بني قيلة إنهم الآن لمجتمعون على رجل أتى من مكة يزعمون أنه نبي. Esse outro judeu diz para o homem que é o senhor de Salman. E Salman ouve, enquanto ele está a trabalhar, a colher tâmaras no pomar desse homem. O que esse homem disse? Disse assim: que a maldição de Deus esteja com Bani Qayla, que são as tribos da região que aderiram ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, acreditaram nele. Disse: eles agora estão reunidos com um homem que veio de Meca. Eles alegam que ele é um profeta. Então Salman, quando ouve isso, treme e chega a quase desmaiar. E vem até o senhor dele e diz: o que eu ouvi? O que é isso que vocês estão a dizer? É isso o que ele procurava há muitos anos. Então o senhor dele chega a bater nele e diz para ele voltar ao trabalho dele, porque isso não é da conta dele. Enfim, agora ele tem a informação que chegou nesse local um homem que diz que é profeta. Então agora ele vai procurar os sinais descritos para ele que comprovam a profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então ele, em ocasiões diversas, ele vai até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e se reúne junto com ele, junto com seus companheiros, e aí ele testa isso que ele ouviu. Ele ouviu que ele
o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não aceita a doação. Então ele chega até ele e diz, eu sei que você veio de fora e que você tem companheiros que necessitam, essa é uma doação que eu dou para você e seus companheiros. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não pega daquela doação e ele distribui aquilo entre os seus companheiros. Aí Salman diz, essa é uma delas. Esse é um dos sinais. Depois, o segundo sinal, em outra ocasião, ele diz para ele, esse é um presente para você e seus companheiros. Então ele pega daquele presente, consome daquelas tâmaras e também distribui aos seus companheiros. Em uma terceira ocasião, Salman procura o sinal que tem nas costas do profeta alayhi salatu wassalam, entre os seus ombros, e o profeta alayhi salatu wassalam percebe que ele procura isso e abaixa um pouco o seu manto. E aí Salman vê o último dos sinais e acaba por abraçar ao profeta alayhi salatu wassalam e beijá-lo, e conta essa sua história ao profeta alayhi salatu wassalam, e o profeta alayhi salatu wassalam aconselha ele a contar a sua história para todos os seus companheiros. Essa é uma história que diz respeito aos adeptos do livro, Ahlul Kitab, que conhecem a profecia de Muhammad alayhi salatu wassalam conforme as escrituras originais e conforme aquilo que cristãos e judeus têm em seus livros da descrição de Muhammad alayhi salatu wassalam. Por isso Salman chegou a reconhecer a profecia de Muhammad e a declarar que La ilaha illallah e que Muhammad Rasulun min Allah, que não existe divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro.